Sacode seu vizinho sem falar assim: Deus vai ampliar sua visão hoje. Agora fala com ele assim: Deus vai ampliar o seu nível de vida espiritual. Deus vai colocar sonhos altos hoje em você. Deus vai elevar o nível que Ele tem para você. Você vai andar mais rápido, você vai saltar mais alto, você vai voar nos braços do Espírito. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Deixa eu falar uma coisa que eu vou pregar aqui. Nem preguei na PIB ainda, vou pregar domingo. E vocês estão ouvindo em primeira mão aqui. É verdade. E vai ser maravilhoso. 2 Coríntios 2, verso 14. Estou usando nessa primeira parte, acho que a NAA. A nova, sei lá, alguma coisa. NA. Almeida, Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Isso aí. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Será que você pode ler essa primeira parte comigo até a palavra triunfo? Vamos lá? Graças, porém, a Deus, todos vocês. Está usando a fiel? Olá, obrigado. De novo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vai dar certo, mano. Vai dar, em nome de Jesus. Diga amém. Fala para o seu vizinho assim: você quer ter uma vida vitoriosa? Deixa o Espírito Santo falar com você. O nosso tema é como ter uma vida vitoriosa. Mas eu vou falar de avivamento, que é o tema de vocês. Eu só vou pregar 2 pontinhos hoje, se o Espírito me permitir. Vai ser apenas 2 pontos. Vai ser, eu creio que eu vou encerrar dentro do horário, vai dar tudo certo. Vocês vão ter a feira de ministérios. A gente fazia isso no passado lá, mas depois fica difícil com 4 cultos, não dá mais. Mas nós vamos voltar a fazer essas feiras de ministério na nova sede, que é maravilhoso. E aquela outra feira que tem lá também, que vai pastel, essa coisa toda, pode me chamar que eu vou lá com vocês depois, no final. Ok? Diga para ele de novo: você quer ter uma vida vitoriosa? Interessante, porque nesse texto, Paulo não está falando de vitória. Paulo está falando de triunfo. Diga comigo: triunfo. Na Roma antiga tinha arcos de triunfo, mas é possível ainda você ir em Roma hoje e pegar naquela parte da cidade antiga e ver alguns arcos de triunfo. Eu já fui em Roma, acho que umas 4 vezes, já passei por lá, e eu já fui lá em um desses arcos. Um deles é o de Tito. Agora, ainda tem de Constantino ainda. Então, o exército romano saía para uma batalha. Quero que você levante sua cabeça e olhe para mim, se for possível, tá bom? Combinado? Deixa teu celular para depois, porque Deus vai te desafiar hoje com a palavra. Deus vai ampliar teus limites hoje, pode ter certeza. Então, o exército romano saía, dominava uma nação lá. Vamos imaginar que fosse qualquer que seja nação. Vamos imaginar lá os egípcios, eles dominavam. Então ele trazia o exército daquela nação dominada, prisioneiros, para Roma. Então quando eles chegavam, tinha o desfile do triunfo. E eles eram aplaudidos, as pessoas estavam abarrotadas às ruas, às calçadas, para aplaudir o exército romano que voltava. Mas, debaixo do arco estava o imperador. O imperador, ele estava lá sentado no seu trono. Quando o general do exército vencido parava diante do imperador, ele tinha que se curvar, literal, e ele tinha que se deitar no chão, ou se ajoelhar e colocar o rosto no chão. Então o imperador romano se levantava do seu trono, ia até aquele rei do exército vencido, e ele ia lá, ou aquele general, mas normalmente era o rei, ele se levantava, ia lá e pisava com seu pé forte no pescoço do rei do exército da nação vencida e torcia um pé sobre o pescoço. Deixa eu dizer uma coisa:
Lá em Colossenses 2,15 diz que Jesus triunfou sobre as potestades e os principados na cruz do Calvário. Dá um amém aí. Aquela profecia de Gênesis 3,15, eu vou enviar um, e ele diz assim, da semente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai o quê? Pisar sobre a sua cabeça. E a palavra usada é que Jesus triunfou, é a mesma palavra que era usada para Arco do Triunfo. Jesus pisou na cabeça do diabo. Então você pode andar em triunfo. Presta atenção, fala assim comigo: triunfo não é vitória, é a comemoração da vitória. Então, quando a Bíblia diz graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos faz andar em triunfo, Ele não está falando apenas de vitória. Vamos lembrar, quem assistiu aí, eu não assisti o que os argentinos fizeram, como ganharam a Copa agora, a moçada assistiu, mas uma das Copas que eu lembro na comemoração, que eu gostei muito, foi a última que o Brasil ganhou, foi 2002, então, direto do túnel do tempo para o mais jovenzinho, mas o Cafu pegou a taça, ele subiu um negócio lá que não era para subir, tipo um púlpito, e levantou a taça. Triunfo é quando a seleção brasileira pega a taça, quando ela ganhou a Copa do Mundo, e dá a volta com a taça na mão. É quando chegar no Brasil e desfila em carro aberto nos caminhões do Corpo de Bombeiro. É quando sobe a rampa lá com a taça e comemora. Isso é triunfo. É a volta para casa com a taça na mão. E Paulo não está dizendo que você vai andar apenas em vitória. Paulo já disse que nós somos mais que vencedores. E diz que você vai andar em triunfo em Cristo Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, nosso Pai. Que cada um dos seus filhos possa andar em vitória todos os dias da sua vida. Não é tropeça aqui, cai acolá, como dizia um antigo cântico lá do tempo que o Cleber se converteu, cantava um cântico aqui, ele nem sabe desse cântico. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Gravaram de novo para as crianças, mas misericórdia. A vontade de Deus não é tropeça aqui, cai acolá. É triunfo sobre o pecado, é triunfo sobre a carne, é triunfo sobre o mal, é triunfo sobre o diabo, é triunfo sobre o mundo e sobre as suas pressões. Amém? E para que você possa andar em triunfo em todas as promessas de Deus, através de Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. Amém? Quantos de vocês desejam ter uma vida vitoriosa realmente? Isso envolve a tua profissão, a tua família, o teu trabalho, isso envolve a tua fé, isso envolve o teu ministério. Eu não estou falando apenas de prosperidade, mas em todas as áreas da sua vida. Quantos desejam ter uma vida mesmo de triunfo? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus, bem pentecostal. Primeiro lugar então, só vai ser 2 pontos. Primeiro ponto é, primeira coisa, diga assim comigo, empurra o ombro do seu irmão e fala assim, ande com vencedores. Mas fala como um profeta agora assim, enche o peito e fala, ande com vencedores. Fala para ele, ande com vencedores. Amém ou não? Com quem você está andando? Se você me der o nome dos seus amigos principais, os livros que você está lendo e os seus hábitos, e me falar dos seus hábitos diários, eu digo onde você vai chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quem são os influenciadores dos seus filhos? Com quem os seus filhos estão andando? Diga comigo de novo, ande com vencedores. Fala assim comigo, bem bonito, diga, leões andam com leões. Diga assim, águias não voam com galinhas. O voo da águia é lá no alto. É visão 2020, é visão completa. Daqui a um pouco eu vou falar desse negócio de leão, porque é bem interessante. Leões só andam com leões. Quer ser vencedor, meu amigo? Em 2023, você não é deixar ninguém para trás, mas começa a andar com vencedores. E aí eu quero olhar para um vencedor.
Diga assim comigo: siga os passos dos vencedores da Bíblia e da atualidade. Da Bíblia nós vamos falar de um deles e o que ele fez. E da atualidade você tem seu pastor aqui, que já é um cara mais que vencedor, e dá um aplauso a Jesus pela vida dele. Você já é mais que vencedor, Clebão. De onde você saiu? Você é um cara que triunfa. Você me inspira de verdade. Diga comigo: siga os passos dos vencedores. Ande com vencedores, seguindo os passos dos vencedores. Quero falar um pouquinho sobre Davi com você. E tem uma coisa linda aqui, maravilhosa. Eu fiquei encantado, isso mexeu, isso me levanta. Domingo passado eu falei um pouquinho na primeira parte da segunda parte. Eu estou pregando uma série, como ter uma vida vitoriosa. Eu ia pregar uma, aí veio 7, então agora eu vou pregar a terceira domingo, que é essa que eu estou pregando aqui. E domingo até deu um toquinho, um pouquinho, mas aí eu fui ler a Bíblia domingo à tarde. Falei: meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu não explorei, e eu preciso explorar isso aqui. E vocês vão ser privilegiados. Eu sei que seu pastor prega tão bem, eu gosto tanto de ouvir o Kleber, mas a Bíblia é nova a cada dia, né? Amém? Vamos olhar um pouquinho para Davi. Fala comigo: Davi era um cara que nasceu num ambiente muito simples, numa pequena cidade chamada Belém. Hoje é uma cidade grande, Belém da Judéia, mas na época era uma vila. E ele não era nada mais do que um pastor de ovelhas. Você conhece a história, mas ele fazia isso com responsabilidade. Fala assim comigo: não despreze o tempo dos pequenos começos. Diga de novo: não despreze o tempo dos pequenos começos. Pergunta um dia para o seu pastor como é que ele começou essa igreja. Na garagem da casa dele. Fala com ele, escute a história. E se você me perguntar como é que você começou pregando, foi na PIB de Marília, pastor Domingos? Onde você está pastoreando? Eu vou te dizer: não, eu comecei muito menos com uma célula. Ela era um culto no lar, juntava as cadeiras, colocava lá e começava a pregar. E depois lá na roça, não era cidade, depois nas chácaras, nas vilas, foi de lá. A história é bonita depois de escrita, mas para escrever o cara tem que sonhar, tem que visualizar e tem que pagar o preço. Davi começa lá atrás das ovelhas, mas lá vem um urso, e ele mata o urso. E vem um leão, e eu não sei como, porque eu olho para o leão. Eu fui na África, nós tivemos missionário na África há muitos anos, temos novamente na Guiné-Bissau, mas eu fui lá você parece um africano, ainda mais esse terno vermelho aí, rapaz, meu Deus, mas você está um africano, um afrodescendente legítimo. Aí, hoje é assim, tem que ser afrodescendente. Eu fico tranquilo porque eu também sou, então nós dois estamos juntos. Então, eu esqueci, Botsuana. Eu estava tentando lembrar o nome do país. Eu fiquei 15 dias em Botsuana. E um dia lá nosso missionário falou: vamos fazer um safari. Eu falei: vamos fazer um safari. Rodamos 500 quilômetros e fomos para um parque em Botsuana muito lindo, que dá para você ver nos documentários aí da Discovery, National Geographic. E nós fomos lá, fiquei 2 dias fazendo um safari. E aí você vai vendo búfalo, girafa. Na hora que você vê a primeira girafa, você fala girafa. Daqui a pouco você vê girafa que não acaba mais. Aí você vê impala, você vê zebra, você vê aqui tudo que é animais lá. Galinha da Angola, eu pensava que galinha da Angola era um negócio doméstico. Lá você vê de 100 de uma vez. Aquelas coisas tudo. Aí pegamos o barco, crocodilo, a gente estava de dentro do barco alto, que eu não ia ficar no barco baixo para ver os crocodilos. Enfim, mas no segundo dia nós vimos as leoas. E só de ver a minha adrenalina passou do cabelo. De verdade. Só de ver. Mas um leão foi atacar as ovelhas do menino errado. Era o Davi, que tinha lá seus 15, 16, 17 anos. E ele, a Bíblia diz que ele pegou pela barba e matou o leão. Amém? A geração Nutella não sabe o que é isso. A geração Danonino não sabe o que é isso.
Porque está sendo criada de uma forma que parece que, eu não estou querendo que você seja durão, mas eu quero que você pelo menos consiga enxergar que Deus tem sonhos altos para você, mas você precisa encarar as dificuldades da vida desde cedo. Para de falar de bullying e começa a falar das oportunidades que estão diante de você. Dá um glória a Jesus aí. Bom, deixa eu ir bem rápido. Aí a Bíblia diz que, você conhece a história, Samuel ungiu Davi, ele esperou de 12 a 15 anos para se tornar rei. Mas Atos 13, 22 diz assim para a gente: tendo tirado Saul, levantou o rei Davi, do qual também, tendo dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diga comigo: Davi, homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade de Deus. Agora levanta essa mão e diga assim: eu também. Se você é mulher, você vai falar mulher. Diga: eu também sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Diga: estou aqui para fazer toda a vontade de Deus. Agora, uma das coisas que a gente está num culto aqui, e isso aqui faz parte da adoração, é que Davi era um adorador apaixonado. Diga comigo: adorador apaixonado. E eu pergunto: quantos adoradores apaixonados nós temos aqui hoje à noite? Uma sexta-feira à noite, você aqui diz muito a teu respeito. E se tem uma coisa que a gente não pode perder, é a paixão por Jesus, é manter a nossa paixão, porque Davi envelheceu, mas não perdeu a paixão por Jesus. Segundo Samuel 6, de 12 a 15, no dia que eles estavam levando a arca para Jerusalém, agora Davi era rei, e já estava há algum tempo como rei. Sabe o que ele faz? Ele tira as roupas reais, e ele não está numa igreja como essa, com ar-condicionado, nem numa poltrona como essa. Ele estava no meio das ruas de Jerusalém, e o culto demorou, porque a cada 6 passos sacrificava um animal, e a Bíblia diz que Davi ia dançando, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Você dançou hoje aqui? A maioria não. E graças a Deus que Deus vai nos libertando dessas coisas, dessa religiosidade. Não é pecado você dançar aqui na presença do Rei. É pecado se você for as boates da vida lá fora fazer besteira. Aí eu acho que não é o seu lugar. Porque a Bíblia diz que a gente quer comais ou bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Mas não é essa a minha fala. Diga comigo: Davi dançava. Nós já vamos chegar lá. Davi era um adorador. Diga: um adorador. Ele estabeleceu em Jerusalém os turnos de adoração 24 horas por dia, algo lindo, que durou 40 anos também, mas não é onde eu quero chegar ainda. Davi amava a casa do Senhor. Quantos aqui amam a casa do Senhor? Quantos aqui amam essa casa? Diga: quantos aqui amam essa casa? Quantos aqui amam essa casa? A gente perdeu isso, pastor. As pessoas perderam até o temor, muitas vezes, pela casa de Deus. Sabe o que Davi escreveu? Porque Davi era rei, poeta, profeta, escritor, homem de Deus. Ele tinha tempo para governar uma nação, sair, guerrear, tinha tempo para fazer suas reuniões, mas tinha tempo para cultuar. Diga: tempo para cultuar. Salmo 26, 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Agora na NVT, se você puder ir, o nosso pessoal da projeção, Salmo de número 27, verso 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Se vocês querem avivamento e um ano diferente, uma das coisas é amar este lugar. A oração particular é muito boa, mas é neste lugar, no ajuntamento do povo de Deus, que a glória Shekinah se manifesta no meio da igreja de Jesus. Davi diz: a única coisa que eu peço, olha o que ele diz: a única coisa que eu peço é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele não diz assim, só domingo, terça, só uma sexta. Ele diz todos os dias. Fala comigo, todos os dias. Diga para o seu vizinho: ame a casa do Senhor. Davi foi rei, como eu disse, foi poeta, profeta, escritor. Escreveu 73 salmos. Davi é mencionado na Bíblia 968 vezes. Já imaginou? 968 vezes. O primeiro nome mais mencionado na Bíblia é Jesus. Claro, e tem que ser. Tudo gira em torno dele. Mas depois, o nome mais mencionado de uma pessoa é o nome de Davi. Imagina um ex-pastor de ovelha, que o nome dele é mencionado 968 vezes. E na maioria absoluta das vezes só falam coisas boas. Dá um glória a Jesus aí. Seu nome não vai estar na Bíblia, o cânon está pronto, mas o seu nome está no livro da vida. Agora eu quero olhar para um lado interessante de Davi como vencedor. A partir de um grupo de homens improváveis, Davi formou um exército de vencedores. Diga comigo, um exército de vencedores. Vamos comigo, rapidamente, aí a projeção vai colocar, você vai ver. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Preste atenção no que vai acontecer agora vai descrever um pouquinho as qualidades dos homens que se juntaram a Davi. Lá, nesse período aí, ele não era rei ainda, ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Foi com esses homens que Davi começou, e foi esses homens que Davi treinou, foi esses homens que Davi encorajou, foi esses homens que Davi capacitou. Eu fico pensando que Davi olhava para eles e falava: vamos sonhar comigo, um dia eu vou reinar, e vocês vão estar do meu lado, e nós vamos reinar de uma maneira justa. E ele levou esses homens a sonhar. Esses homens se tornaram um exército maravilhoso, extraordinário. Vocês vão ver isso a partir de agora. Davi então pegou esses homens, e aí a Bíblia vai dizer algumas coisas. Vamos lá, mais alguns que vão se juntar a ele. 1 Crônicas 12, 8. Dos Gaditas, presta atenção, olha para mim agora, para a projeção. 1 Crônicas 12, 8. Dos Gaditas passaram para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto, aquela mesma lá, fortaleza do Adulão lá, aquela caverna. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo. Presta atenção, quero que os homens leiam comigo. O rosto deles era como o rosto de leões, e eram ligeiros como as gazelas. Davi pegou homens amargurados, endividados, em apertos, e depois de um tempo, o rosto deles, a Bíblia diz, era como o rosto de leões. Eu estou cheio de homens dentro das igrejas com cara de gatinho demais, e nós não queremos isso. Nós estamos precisando de homens que têm cara de leão, que se parece com o leão da tribo de Judá. Onde estão os homens aqui com a cara de leão hoje à noite? Amém? A partir desses homens improváveis, Deus através de Davi formou um exército tão forte, que o exército de Davi era mencionado como exército de Deus. 1 Crônica 12, 22. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Diga, como o exército de Deus. Mas agora Deus vai levantar o seu nível. Abre bem seus olhos e receba
a palavra agora bem, eu estava construindo até aqui para chegar nesse ponto agora com você. E é bem interessante, porque não é só isso que você tem vivido, não é só nesse nível que você está. O que Deus tem para você é muito alto. Você vai se achar até que não é para você, mas é para você. É para você, irmão, é para você, irmã. Apesar de eu estar citando homens, mas Gálatas 3:29 vai dizer que você está em Cristo, não importa se é homem ou se é mulher, você só precisa estar em Cristo. Você é herdeiro das mesmas promessas, das mesmas bênçãos de Abraão. Diga aleluia. Agora, preste atenção. A Bíblia diz, e eu vou ler para você, que os homens mais simples do exército de Davi, mais simples, cada um deles valia por 100 homens. Não, você não está entendendo, a revelação começa aqui. Porque o que Deus está trazendo hoje é muito interessante. O homem mais simples valia por 100. E os mais fortes, cada um valia por 1000 homens. Você já vai pegar o desafio aqui. Os que têm revelação já estão recebendo. Mas, tinha homens que valia por 100. Diga comigo, vamos lá. Homens que cada um. Não, estou falando com a igreja toda. Diga, cada um dos homens do exército de Davi, diga, cada um deles valia por 100 homens. Diga, e os líderes, cada um deles valia por 1000 homens. Diga, e Davi, diga comigo, e Davi valia por 10.000 valentes. Você está pegando a palavra para você hoje à noite. O menor líder desta casa precisa, no mínimo, valer por 100 homens dessa cidade. E os líderes principais, no mínimo, têm que liderar 1000 pessoas dessa cidade. E o líder dessa casa vale, no mínimo, por 10.000 líderes valentes. Meu Deus. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, vamos lá para a Bíblia. 1 Crônica 12, projeção aí. Tetinho de fogo, labareda de fogo aí. 1 Crônica 12, 14. Presta atenção. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000 homens. Onde está a igreja pentecostal aqui? Lembra que dá glória a Deus, porque o menor vale por ser o maior, no mínimo por 1000, diga aleluia. Os valentes de Davi, os ninjas japoneses não chegaram nem no pé deles, nem no pé. A gente já assistiu aqueles filmes ninja japoneses, o cara pula telhado, faz uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, isso era fichinha perto dos valentes de Davi. Tem um cara lá, chama-se Maia. Ele pega a espada, ele enfrenta 800 inimigos filisteus e derrotou os 800. Eu duvido que um ninja cercado por 800 ia vencer. O cara se firma num terreno de lentilha e fala, aqui não. E ele luta tanto que a espada gruda na mão dele. Samar. E o outro pega a sua espada e enfrenta 300 e vence. Você quer ler isso? Está em 2 Samuel 23, de 8 ao 39. Imagina um cara vencer 800 homens armados. Imagina um outro que vence 300 homens armados. Mas vamos chegar lá, porque o desafio vem agora. Os principais valentes de Davi, foi que disseram para ele, você vale por 10.000 de nós. 2 Samuel 18, de 1 a 3. Davi estava no meio daquela guerra civil contra o exército de Absalão. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Presta atenção, disse o rei Davi ao povo, eu também sairei com vocês, eu também vou para a guerra. Respondeu, porém, os seus líderes responderam, não irás, você não irá, porque se nós somos obrigados a fugir, ninguém se importará conosco.
Nem ainda que metade de nós morra, não tem problema. Mas tu vale por 10.000 de nós. Presta atenção no que Deus está falando no seu coração hoje à noite. Do exército de Davi, ele tem homens que valem por 100, mas ele tem homens que cada um deles vale por 1000. Mas ele mesmo, os seus valentes, olham para ele: você não vai, porque você vale por 10.000 de nós. O Espírito Santo quer levantar a gente aqui nessa noite, para não ser mais um no ministério, mas gente que vai valer por 10.000 pastores que estão por aí, mas que às vezes não estão tendo esse mesmo nível de visão e de revelação. Isso não é orgulho, é olhar para a Bíblia e dizer: eu posso ser alguém assim. Até aqui parece que eu estou te contando uma história, mas agora vem o texto para a gente relembrar. Vou repetir. O exército de Davi era formado por homens que cada um deles valia por 100. Os outros líderes, cada um deles valia por 1000. E ele próprio, Davi, dito pelos liderados dele: você vale por 10.000. Mas, agora vem, abre o teu olho, abre os seus ouvidos. Mas Deus diz em sua palavra que a pessoa mais fraca na sua casa será como o rei Davi. A menor pessoa nessa casa precisa ser como o rei Davi. Onde é que está isso, pastor? Zacarias 12:8. Zacarias 12:8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi. Meu Deus, empurra o teu vizinho aí e diga: o membro mais fraco dessa igreja será como o rei Davi. Não, você vai ter que ministrar de novo. Você vai ter que dizer: o membro mais fraco dessa igreja vai ser como o rei Davi. Fala, não é para mim não. Fala para a pessoa do seu lado aí. Fala: o membro mais fraco dessa igreja será como o rei Davi. Deixa eu ver se você pegou. O cara matou um urso, o cara mata um leão, o cara vence o gigante Golias, o cara se torna um escritor de 73 salmos, ele reina, ele é um adorador extravagante, um adorador por excelência, é um cara apaixonado pela casa de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele tem homens que valem por 100, ele tem homem que vale por 1000, e os valentes dele dizem: você vale por 10.000, e Deus diz: para você que está sentado aqui hoje à noite, você será como o rei Davi. Quem recebe essa palavra aí no seu espírito? Quem recebe essa palavra aí no seu espírito? Você será como o rei Davi. Essa é a vontade de Deus. Que cada líder dessa igreja, cada líder de célula, cada líder de ministério, seja como o rei Davi, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Dá um glória a Deus aí que recebe isso daí. Ah, mas ele pecou, mas voltou rápido e se acertou. E quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Eu prefiro ficar no que Deus diz sobre ele. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Achei e o seu nome, e dá o nome do seu Pai, que fará toda a minha vontade nessa geração, que cumprirá o meu propósito nessa geração. Dá um aleluia aí, me ajuda aí. Pastor, imagina essa igreja, se cada homem for um adorador como o rei Davi, se cada homem for generoso como o rei Davi, porque Davi foi o homem mais generoso da Bíblia, sabia? Se cada homem que for adorador como o rei Davi, generoso como o rei Davi, amar a adoração como o rei Davi, e for valente contra o mundo espiritual das trevas como o rei Davi, essa cidade vai ser fichinha para vocês. Logo, logo vocês conquistarão toda a cidade para Jesus. Amém ou não? Davi foi o mais generoso. Depois você estuda, eu vou dar o texto aqui. Estude 1 Samuel 29, de 1 a 5. Mas eu quero mencionar só o tamanhozinho da oferta. Ele ia fazer uma oferta para o templo. Eu até gostaria de receber uma oferta, não precisava ser tão grande. Hoje uma oferta 10% dá 1% da oferta do rei Davi, eu terminaria tudo que eu preciso. E aí o texto vai dizer, 1 Coríntios 29, de 1 a 5:
O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único que Deus escolheu, ainda moço, e ele vai fazer essa grande obra. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro e madeira, pedras de ônix, engaste, vai. E ele diz assim, presta atenção: e ainda porque amo o templo de meu Deus, o templo que ele não tinha visto, só pela fé, ia ser construído ainda. Porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares, diga, ouro e prata particular, que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Presta atenção nessa ofertinha de ouro: 100 toneladas de ouro. Fala comigo, 100 toneladas de ouro. 100 toneladas de ouro. O próximo versículo é a continuação desse aqui. 100, diga comigo, 100 toneladas de ouro. Eu nem sei quanto é que está o grama do ouro hoje. Eu sei que é um pouquinho caro. Mas aí depois, 100, com 1 tonelada, sabe o que isso significa? Que ele, Davi, das ofertas particulares dele, abre o teu olho, era para mim, ele deu 100 mil quilos de ouro. Sabe o que ele deu? 240 toneladas de prata purificada. Diga comigo, 240 toneladas de prata purificada. Sabe o que isso significa? 240 mil quilos de prata. E aí tem uns caras que ainda querem colocar os reis da época como pobretão nos filmes, não sabe nada. Porque um cara que oferta 100 mil quilos de ouro, 240 toneladas de prata, além de tudo que ele já tinha dado, ferro e tudo, não é qualquer um. Não era oferta da nação, era oferta particular dele. Foi bem para o filho de Jessé, não foi? Terminou bem. Está vendo porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele não estava nas coisas, o que ele tinha ele ofertou. Diga comigo, generosidade. Você quer ser como Davi? O menor vai ser como Davi. Deus prometeu, Zacarias 12:8, o menor nessa casa vai ser como Davi. Então começa sendo alguém de oração, alguém que adora e que é extravagante na adoração, apaixonado por Deus, mas também seja generoso nessa casa. Diga aleluia. E para a gente encerrar, a última coisa que eu quero enumerar. Primeiro, você quer ser um vencedor? Quer andar em triunfo? Foi assim que eu comecei. Quer ser mais que vencedor? Quer andar em triunfo? Primeiro ande com vencedores. Segundo ande com avivalistas. Ande com os avivalistas. O pastor conhece muita gente que eu sei que ele tem que escolher até com quem que ele anda aqui na cidade. Porque se ficar andando com gente que é frio na fé, com gente que só critica, o que você vai ser? Se aqueles homens continuar sendo amargurados, o que eles vão ser? Depressivo. Estamos começando o ano, escolha com quem que você vai andar. Eu quero andar com avivalistas, por isso eu vou continuar andando com o Kleber. Amém, Kleber? Ande com avivalistas. Quando eu disse, a gente fala leões, anda com leões, porque até com a natureza a gente precisa aprender. Presta atenção, olha para mim. Se você quer ser mais que vencedor, ande com quem está vencendo. Imagina que você está com um problema no casamento, você precisa de um aconselhamento, porque está quase quebrando, e tem um cara divorciado, e tem um cara que está casado há 30 e tantos anos. Com quem que você vai se aconselhar? Se você quiser salvar o casamento, com quem você vai se aconselhar? Responde para mim. Com todo respeito, porque o cara que já quebrou 2, 3 casamentos vai dizer o que para você? Você para logo, você vai atrás de outro, não é isso? Em todas as áreas. Quer vencer? Ande com vencedores. Vale para a tua profissão, vale para o teu casamento, vale para os teus estudos. Se você já andar com gente que não estuda, ele vai falar, não vale a pena estudar. Você quer ser um empresário de sucesso?
Comece a olhar o que os caras de sucesso estão fazendo. Quer ser um pastor de sucesso? Chega perto de quem está sendo de sucesso e anda junto. Fala, vou colar em você. Vou andar com você. Vou ser leal a você. Não adianta você dizer assim, vou fazer carreira solo. Nem no mundo corporativo isso não dá certo mais. Eu conheço uma meninada que fez odontologia, ou advocacia, ou medicina, e está tentando fazer carreira solo. Sabe o que acontece? Não vai a lugar nenhum. Porque até nesse mundo, um médico novo que quer ser famoso, ele tem que andar com o médico antigo e ser discipulado por ele, caminhar com ele, caminhar com ele, caminhar com ele, para que na última hora aquele médico passe os seus clientes para ele. Aqui na igreja precisa ser a mesma coisa. Ande com o seu pastor. Ande com o seu pastor. Seja leal a ele, fiel a Jesus, leal à sua liderança. Todos eu diga amém. Quantos querem ser avivalistas aqui? Quem são os seus influenciadores? O que você está ouvindo nas redes sociais? O que você ouve no YouTube, Facebook, Instagram? O que você ouve? Você está ouvindo os críticos? Ontem eu fui pregar em Jaú, estava pregando em Jaú, na comunidade Ventos de Avivamento. E na volta eu estava conversando com os dois pastores que foram comigo. E eles estavam falando de umas coisas, e eles estavam falando de um pessoal do Instituto Cristão de Pesquisa. Eu respeito, mas esses caras são os críticos dos avivalistas. Eu falei, onde vocês vão parar andando, escutando esse tipo de coisa? Eu tive que escolher com quem que eu ia andar. Eu posso ser conhecido de todo mundo, mas amigos para caminhar, eu tenho que escolher. E você precisa fazer o mesmo. Por você e pelo seu filho. Diga comigo, ande com avivalistas. Siga o exemplo dos avivalistas. E para encerrar, eu quero falar do maior avivalista da Bíblia. Quem que vocês acham? Me ajuda aí, participa comigo, de verdade. Quem que vocês acham que é o maior avivalista da Bíblia? Não, Jesus não, Jesus, estou falando dele já. Ele é o maior, mas não é, fora Jesus, vamos dizer assim, não é deixar Jesus de fora, mas depois de Jesus, vamos melhorar. Depois de Jesus, quem foi o maior avivalista da Bíblia? Não vale para só o primeiro banco aqui, dessa galera aqui. Quem foi o maior avivalista da Bíblia? Tá bom, fala. Não os caras espirituais, fala, Deus, Jesus, Espírito Santo. Aí não está valendo, eu estou falando de homens agora. Vamos falar de homens como eu e você. Jesus é Deus. Para mim, na minha simples experiência, nós temos vários avivamentos na Bíblia. Nós temos avivamentos de adoração nos dias do rei Davi, 40 anos de adoração ininterrupta sem parar em Israel. Nós temos avivamento forte nos dias do rei Asa. Esse cara foi fantástico. Nós temos avivamento grande nos dias do rei Ezequias, Josias, avivamento. Mas o maior avivalista da Bíblia, na minha simples observação, foi João Batista. Você fala, como pastor, onde você vê avivamento? Eu quero hoje que você olhe um pouquinho, a gente vai finalizar olhando para ele aqui. O João Batista, porque eu estou falando, você quer ser vencedor? Primeiro, ande com vencedor. Segundo, ande com avivalistas, amigão. Seu pastor é um avivalista, então ande com ele. Dá um glória a Jesus aí. E é só esse ponto, porque aqui Deus também vai desafiar você. Vai levantar o padrão. Se não levantar o padrão aqui, não vale. Você vai ver como é que vai encerrar aqui. Naqueles dias, Mateus 3, de 1 a 11, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois esse João se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. João Batista era filho de sacerdote, o pai dele era Zacarias, a mãe Isabel, está lá em Lucas capítulo 1, ele era filho de sacerdote, o pai e a mãe eram da linhagem de Arão, ele tinha direito de ser sacerdote, o sacerdote morava numa ótima casa, o sacerdote comia picanha, filé mignon, todos os dias, o sacerdote, é verdade, o sacerdote tinha um bom salário, e muitos deles eram ricos, e ainda são até hoje, graças a Deus por isso. Não tem que ser mendigo na casa de Deus. Mas João Batista
Deus resolve ironizar com ele. Se você estuda Lucas, vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Lucas 3. João Batista pregando no deserto da Judeia. E o cardápio dele era gafanhoto e mel silvestre. E a roupa dele não era uma estola sacerdotal, não tinha um turbante do sacerdote, não tinha uma faixa de ouro escrito santidade ao Senhor. A roupa dele parecia a roupa do vaqueiro nordestino de antigamente, do sertão, que era aquele gibão, aquela perneira que o cara não consegue nem tirar sozinho, tem que chegar em casa e pedir a mulher para puxar aquele negócio duro de couro que é feito lá. Só quem foi no sertão nordeste sabe do que eu estou falando. Mas ele se vestia assim. Em Jerusalém tinha um templo que a torre principal dava pelo menos 56 metros de altura, reformado por Herodes o Grande. Era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Tinha sacerdote, tinha cantores, os levitas estavam lá fazendo serviço, tinha sacrifício, tinha tudo, olha para mim, mas não tinha presença de Deus. Se alguém quisesse ouvir a voz de Deus, tinha que deixar Jerusalém com o templo suntuoso, andar 24 quilômetros, 30 quilômetros, os que andavam menos talvez 20 quilômetros, ao encontro de um jovem, vestido assim, que comia gafanhoto e mel silvestre, mas ele era a voz de Deus. Ele não tinha aparência, mas tinha essência. E aí o texto de Mateus 3, 5, 6 diz assim: então os moradores de Jerusalém tinha 200 mil pessoas, 200 mil habitantes naquela época, um pouco mais, era a capital. Então os moradores de Jerusalém, presta atenção, de toda a Judeia, de toda a região em volta do Jordão, iam até João Batista, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Flávio Joséfo escreveu um livro, a história dos Hebreus, até eu dei um para o seu pastor no final do ano aí, no mês de novembro eu acho. Ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. Esse homem é conhecido como a testemunha da história. Flávio Joséfo diz no seu livro que João Batista batizava uma média de 5 mil pessoas por mês. E depois ele diz, o mínimo que ele batizava, olha para mim, era 150 pessoas por dia. Fala comigo, 150 pessoas por dia. Por que para mim o maior avivalista foi João Batista? Porque ele não pregou na cidade, era no deserto. E a cidade ia até ele. E a mensagem dele era duríssima, era arrependimento, era o machado está na raiz da árvore, cada árvore que não dá fruto será cortada. Era mensagem séria, falava de conversão e falava até do juízo final. Ele apontava para Jesus e ele falava do batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas ele dizia por fim que Jesus tinha a pá na mão, e o povo estava entendendo que ele ia separar os maus dentro do bom, como o trigo é separado da palha, e que a palha ia queimar num fogo que jamais se apaga. Ele falou até do lago de fogo. Agora presta atenção, calcula comigo, 150 por baixo por dia. Flávio José disse que era 5.000, 5.500. Eu estou diminuindo para 4.500 por mês. Você calcula aí 4.500 por mês, um ministério de 3 anos. Dá mais de 50 mil pessoas batizadas por ano. Se você fizer isso em 3 anos, então para mim esse cara simples. Agora detalhe, sabe com quantos anos ele morreu, moçada? 33 anos. Ele era 6 meses mais velho que Jesus, e morreu 6 meses antes da morte de Jesus na cruz. Os principais discípulos de Jesus foram discípulos dele. A igreja de Jerusalém, os primeiros convertidos, na sua maioria absoluta, tinham sido batizados por João Batista. Os crentes da Judéia, na sua maioria, tinham sido batizados por João Batista. Ele promoveu um avivamento no deserto. Fala comigo, avivamento no deserto. Fala comigo se está com sono, mas diga avivamento no deserto. Ele andou debaixo de uma revelação tremenda. Ele apontou tudo para Jesus.
Nos lábios de João Batista, Deus deu a resposta que inquietava a humanidade desde o Éden. Deus disse que ia mandar o Salvador. E a pergunta que passou por todas as gerações, desde o Éden até a vinda de Jesus, era: onde está o Cordeiro? Onde está o Salvador? Onde está a esperança? E nos lábios de João Batista veio a resposta. João 1:29. João Batista, olhando para Jesus pela primeira vez, debaixo de revelação, ele apontou o dedo. Eu creio que foi o dedão direito assim. E ele diz: aí está, ou eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa era a pergunta que vinha desde lá. A maior pergunta do Velho Testamento é: onde estava o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Onde está o Salvador? E João Batista diz: o Salvador chegou, a esperança chegou, o Cordeiro de Deus chegou. Ele batiza Jesus. Você sabe que ele teve o privilégio de batizar Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Ele se colocou no lugar dele. Ele nunca quis glória nenhuma para ele. Em João 3, um judeu lá quis colocar um ciúmezinho na cabeça de João Batista. E em João 3, de 27 em diante, João Batista diz: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. O homem não pode receber nada que não venha de Deus. E ele diz: vocês são testemunha que eu disse: eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Olha essa oração que a gente devia fazer todo dia: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora eu quero te falar uma coisa muito profunda. Agora eu tenho que chegar nesse ponto e a gente ora. Jesus elevou o padrão para você, meu irmão. Parece que está todo mundo pensando na cantina, no cachorro quente, no pastel. Ninguém disse amém. Vou dizer de novo: Jesus elevou o padrão para você. Ei, me ajuda aí. Sacode teu vizinho de cadeira, empurra o ombro dele e fala assim: Jesus tem uma alta expectativa a teu respeito. Se eu não mostrar isso na Bíblia, não vale. Eu vou só mostrar isso. E é o último versículo dessa noite. Não é promessa de pregador, é o que vai acontecer. Jesus tem uma alta expectativa a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Mas primeiro entenda o que Jesus fez. João Batista foi um dos poucos homens que arrancou um elogio dos lábios de Jesus. Sabe que Jesus elogiou poucas pessoas, mas igual João Batista, ninguém arrancou um elogio igual ele. Foi o homem que arrancou o maior elogio. Não foi Moisés, não foi Arão, não foi Abraão, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi Daniel, não foi Davi. O homem que arrancou o maior elogio dos lábios de Jesus foi João Batista. Sabia disso? Eu sei que você sabe. Mas se me perguntasse, antes de eu conhecer a história de João Batista, se alguém me perguntasse: Domingos, qual é o maior homem da Bíblia? Eu não ia levar 5 segundos. Eu ia dizer: para mim, Velho Testamento, Moisés. Novo Testamento, Paulo. É claro, depois de Jesus. Não vem com aí espiritualizar agora não. Estou falando de homens mortais como eu e você. Eu ia dizer Moisés. Maior profeta. Eu ia dizer Elias. Maior apóstolo. Eu falava Paulo. Eu respondia isso em 5, 10 segundos. Mas vem Jesus. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que João Batista foi o maior homem que já existiu na terra. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, o maior homem que pisou na terra, claro, depois dele, Jesus, foi João Batista. Mas ele disse que você seria maior que João Batista. Ele disse que você seria maior que João Batista. Mateus 11:11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Porém, diga comigo, porém, o menor no reino de Deus. Fala comigo, me ajuda aí. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu não sei como é que você vai lidar com essa mensagem, mas eu te trouxe 2 revelações hoje, bíblica. Deus diz que você seria como o rei Davi, tão vencedor como Davi. E Deus diz que você é maior do que João Batista.
Fique em pé no seu lugar e vamos encerrar em nome de Jesus. Vou repetir. Eu vim aqui hoje para te dizer uma palavra de Deus. Davi tinha valente que valia por 100 homens cada um deles. Tinha um grupo seleto que cada um valia por 1000 homens. Os valentes de Davi falaram para ele: você vai ficar aqui porque você vale por 10.000 de nós. E vem Deus através do profeta Zacarias e diz assim: o menor de vocês vai ser como o rei Davi, tão vencedor quanto Davi, tão generoso quanto Davi. E vem Jesus e fala assim: João Batista é o maior homem que pisou na terra. Botou no bolso Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, os reis, os profetas. E ele diz assim: mas o menor no meu reino, na igreja, vai ser maior que João Batista. Eu vim aqui hoje dizer isso a você. É muito mais do que você está pensando. O Senhor tem uma expectativa alta a teu respeito. Você tem que dizer: eu quero isso para a minha vida.